Atlético jogou esta tarde na Arena MRV e venceu o Paranaense por 1-0. O Atlético Paranaense, que foi o clube rebaixado, né? Já tinha sido rebaixado o Atlético Goianiense, o outro Atlético, Criciúma e também Cuiabá. E o Atlético Paranaense, com essa derrota diante do Galo, se junta aos 3 rebaixados na temporada 2024, né? O Atlético que encerrou sua participação e na 12ª colocação, né, com essa vitória, chegando a 47 pontos. Agora, é um ano que eu acho que não tem que ser comemorado, não. Né? Um ano que termina de uma forma muito melancólica, vamos dizer assim, porque foi uma angústia enorme, né, esses últimos dias. Né? E sabíamos da dificuldade, sabíamos que o Atlético precisava de alguma forma fazer o resultado, mas o Fluminense acabou abrindo o placar diante do Palmeiras, o Red Bull Bragantino logo de cara também abrindo o placar, acabou fazendo 5-1, sabíamos que ia ganhar, sabíamos que ia passar o carro, né? E o Atlético acabou ficando numa situação muito delicada ali diante do Furacão até os 30 minutos do segundo tempo, né? Nós vamos falar muito nesse pós-jogo aqui. Hoje, mais uma vez, com muito prazer, recebendo o querido professor Cristiano Starling Erce, né? E o grande jornalista Vitor Martins, né? Mas antes disso, é importante falarmos sobre a questão dessa possível rebaixamento do Atlético, né? Foi muito sério o que aconteceu ali. Aperta aquele botãozinho vermelho, fazendo favor. Então, realmente, o Atlético, nessa última rodada, acabou fazendo isso. Pode soltar. Ele não está destravando, não. Nós estamos ao vivo aqui. Acho que lá embaixo tem que digitar 0513, mas aí tem que levar a chave. Estou tendo o prazer de receber aqui em casa, vieram aqui fazer e assistir esse jogo comigo, né? O grande Ricardo Ramos. Lá embaixo tem um painelzinho, tem que digitar 0513 lá. Então, tive o prazer de receber aqui o Lucão, o Luciano do Amaral, meu irmão, o Cook, e esse outro grande irmão, Ricardo Ramos, meu amigo, meu irmão, filho do seu Eloy, primo de Lampião. Viemos ver esse jogo aqui em casa, porque a tensão era muito grande, e como eu dizia, da massa do Galo também, né, que ficou sem dormir. Agora, independentemente do resultado, um ano que termina, como eu disse, de uma forma trágica, mas ainda bem que não foi catastrófica, né? Porque um time que a coisa de 9 dias lutava para conquistar a América e chega à última rodada tendo que empatar ou vencer para não cair, com 12 jogos sem vencer, né? O Atlético coloca fim a esse jejum, que eu não me lembro a última vez que tinha acontecido. Né? E eu acho que esse final de ano serviu de alerta para a massa do Galo em relação a uma série de situações, mas, sobretudo, em relação ao que vem sendo feito no Atlético nesses últimos anos. Né? Porque a expectativa é que não haja investimento para 2025, o que eu acho, sinceramente, um absurdo, né? Porque nós estamos vendo clubes igual o Botafogo, o próprio Cruzeiro investindo, né? O Flamengo, que também aí dispensa apresentações, porque tem um poderio financeiro muito grande, mas está sempre ali lutando nas cabeças. O próprio Palmeiras, que dessa vez ficou com o vice-campeonato, mas a promessa é que o Atlético estaria entre os protagonistas e os grandes times do futebol sul-americano. E não é isso que está acontecendo. E, de uma forma, eu penso, irresponsável, o Atlético, essa tarde, correu sério risco realmente. Né? O Furacão acaba acertando uma bola na trave e só no lance seguinte, o pênalti sofrido pelo Rubens, convertido e perdido pelo Hulk. Nós sempre falar desses pênaltis convertidos pelo Hulk. E no rebote, o Rubens fazendo 1-0, dando um pouco mais de tranquilidade para a massa, que estava sem dormir. Né? Mas eu acho que é um ano que a gente precisa, esses 2005, cobrar muita transparência dos gestores do Atlético, né? Porque, de fato, esse investimento vem caindo desde 2021 e não foi esse o prometido. O atleticano não aceita esse tipo de gestão que vem com papo de austera. Isso não existe. Porque não sei o quê, não interessa.
Não foi isso prometido e nós vamos cobrar muito, né? A massa ensaiou, inclusive, um protesto na sede de Luz na última sexta-feira. Foram poucas pessoas, mas é muito importante que falemos sobre isso. É muito importante que a gente cobre isso, né? Porque quem entrou sabia onde estava entrando e sabia que era preciso fazer investimento. Então não me venha com papo, porque é um projeto a longo prazo. Não foi isso. O combinado era, inclusive, que nem se transformar em SAF. Quem assistiu e acompanhou os Galo Business Day era para fazer ali o Atlético, saneando o Atlético, para aí sim, depois que o Atlético tivesse estruturado. E todo esse processo foi feito a toque de caixa, né? Então, graças a Deus, o Atlético acabou permanecendo na Série A. Seria realmente uma catástrofe. Não consigo imaginar o que seria de Belo Horizonte uma hora dessa se o Atlético caísse, né? Mas que tenha servido de lição, né? Porque o Atlético só não ganhou, né? Ou não competiu na Copa do Brasil de igual para Flamengo ou na Libertadores semana passada diante do Botafogo, ficou visível que esse time capitaneado pelo Gabi Milito chegou esfacelado. Não tínhamos elenco para vencer. E isso ficou muito claro. E isso foi feito de forma pensada, essa ausência de investimento, né? Então, infelizmente, ficamos pelo caminho. O Gabi Milito acabou sendo dispensado depois da derrota no meio de semana, quando o Atlético perdeu de 2-0 para o Vasco, e está longe de ser, pelo menos é a minha opinião, está longe de ser o principal responsável. Pelo contrário, levou e conduziu o Atlético a 2 finais. Essa é a minha opinião. Os jogadores têm parcela de culpa? Tem também. Mas os grandes responsáveis precisam aparecer e dar uma satisfação. Entenda-se, os gestores e os investidores do Atlético que assumiram o Atlético com promessas, mundos e fundos, e muitas delas não foram cumpridas, e corremos de forma irresponsável o risco de rebaixamento. Mas mande sua mensagem para cá, está falando de onde? São exatamente 7 horas e 41 minutos. Como eu disse, mais uma vez, tendo o prazer de receber o grande jornalista Vitor Martins, o grande Vitão, tem muito tempo que a gente não encontra, né, Vitão? E o grande professor Cristiano Starling S, para fazermos esse último pós-jogo do ano, né? Encerramento do Campeonato Brasileiro, onde o Atlético, pela 38ª rodada, venceu o Paranaense por 1-0. Deixa eu trazê-lo ao palco aqui. Cris, se me permite, vou trazer o nosso grande Vitor Martins, que está sempre conosco, mais uma vez tirando um tempinho. Olá, Vitão, boa noite. Que sufoco, hein, Vitão? Não precisava dessa situação, né? Muito tenso, né? O Paranaense ainda acerta uma bola na trave. Você imagina bem se uma bola daquela entra, qual o cenário que estaríamos falando aqui nesta noite de domingo. Obrigado, Vitão. Boa noite, Bolivar. O áudio está chegando, beleza aí? O pessoal está escutando tudo direitinho? Perfeito. Boa noite, Bolivar. Boa noite ao Cristiano, que vai entrar daqui a pouco. O pessoal que está acompanhando, bom dia, boa tarde, enfim, para quem estiver vendo em outros horários. Se aquela bola no travessão entra, a gente estaria rebaixado, Bolivar. Falo isso sem medo nenhum de errar, porque por tudo que esse time demonstrou nessa reta final, não teria força para poder buscar o empate naquele momento na arena. Pelo contrário, ia se abrir o Atlético Paranaense com muitos jogadores velozes, né? Coisa que o Galo não tem, né? Que ficou nítido quando o Galo teve campo para contra-atacar e não tinha força e nem velocidade para contra-atacar e poder, de fato, definir o jogo, né? Porque até aquele fim de jogo ali, parece que o áudio está estourando aqui, vou dar uma mexidinha aqui. Mas até aquele fim de jogo ali é muito complicado ali. Eu fui relaxar mesmo ali na casa dos 50. O juiz deu 50, deu 7, né? Então o jogo foi. Aí na casa dos 50, eu falei, não vai tomar 2 gols em 2 minutos, né? Então foi quando deu para relaxar um pouco, mas como você disse, a gente viveu uma temporada, eu não sei se você acompanhou um pouco da Zona Mista, o Arana descreveu muito bem, que é também a minha opinião, foi uma montanha-russa. Foi de altos e baixos, de emoções ao extremo. E por mais que a gente tenha disputado 3 finais nessa temporada, né, venceu o Campeonato Mineiro, perdeu a Libertadores, perdeu a Copa do Brasil, o jogo de hoje, de longe, foi o que mais me deixou tenso. Eu fiquei assim... Você viu a conversa rápida que a gente teve ontem,
enfim. A situação que eu fiquei desde quinta-feira à noite, porque ali a questão não é só ser rebaixado, é regredir não sei quantas casas, quantos anos que o Atlético jogaria na lata de lixo por um erro de planejamento. O Hulk hoje falou na entrevista pós-jogo que jogou os últimos 3 meses da temporada no sacrifício. E era nítido que o Hulk estava no sacrifício mesmo. A gente via que não é o Hulk que a gente conhece. Que não é o que, por mais que tenha decidido contra o Vasco, por mais que tenha sido, para mim, um grande cara na final da Libertadores, tirando o Mariano, que para mim foi o melhor em campo do Atlético, ou no setor ofensivo, o Hulk foi quem mais tentou, quem mais lutou, quem mais se entregou, mas visivelmente sem condição. E tudo isso é fruto de um elenco mal planejado, de um elenco mal pensado. Aí eu vou fazer das palavras do Eduardo Panzi as minhas palavras. De fato, a diretoria do Atlético não esperava chegar em 2 finais. Não esperava. Não esperava. E aí o elenco sacrificado. Não investiu para isso. Sim, e aí o pessoal pode até falar, passando pano pro Milito, Milizete, mas tá muito claro que o Atlético chegou a 2 finais nessa temporada, teve muito do trabalho do Gabriel Milito. E é uma informação que eu trouxe no X, né, o antigo Twitter, e vou passar aqui. O Milito não foi demitido, ele quis sair. Se fosse desejo dele seguir para 2025, a diretoria do Atlético o manteria para 2025. Mas ele se sentiu esgotado por tudo que aconteceu durante a temporada. E a gente sabe como certos profissionais sentem mais um resultado ou outro, e ele ficou muito arrasado, especialmente com a derrota na Libertadores, por toda a situação. Então, ali já depois do jogo contra o Botafogo, ele já entregou o cargo, ele já comunicou que não ficaria para 2025 e não queria comandar o time nas 2 últimas partidas finais, que ele não via força para comandar o time. A diretoria, através do Vitor, fez uma última tentativa. Não, vamos lá, porque, de fato, o Atlético gostaria de contar com o trabalho dele, que eu vou falar. Eu entendo o torcedor xingar, eu entendo o torcedor ponderar qualquer coisa do Milito. Realmente ele teve erros. Acho que a gente tem que deixar isso claro. O Milito teve erros, os jogadores tiveram erros, mas acho que o principal erro de tudo é da diretoria nessa temporada, né? Assim, pelo menos eu analiso dessa forma. Então ainda fizeram um esforço. Mas assim, hoje, a gente encerra a temporada 2024 pro Atlético, poderia ter sido uma temporada magnífica, não foi? Foi uma temporada de montanha-russa, mas eu termino com a sensação de alívio, não de felicidade, de alívio. Eu também. Eu acho que a sensação é nesse sentido, você definiu muito bem, de alívio. E o Arana, eu vi essa entrevista dele na Zona Mista, realmente é isso, né? Foi de altos e baixos, de grandes emoções. E é claro que o Gabi Milito, sentiu muito a primeira temporada dele no futebol brasileiro. O Atlético fez todas as partidas possíveis no futebol brasileiro. Nenhum outro time jogou tantas partidas no futebol brasileiro como o Atlético. E por isso o Atlético chegou realmente esfacelado. E eu acho que ele fez realmente o máximo que podia e teve muito mérito realmente em conduzir o Atlético a essas 2 semifinais, essas 2 finais, e eu acho que a diretoria, de fato, não esperava, até colocar no orçamento que o Atlético chegaria nas oitavas de um e do outro. É claro que é uma projeção muito mais de receita ali do que de torcida, mas ficou claro, o investimento não veio, e essa falta de investimento ficou explícita demais nessas 2 decisões que o Atlético sucumbiu diante de Flamengo e de Botafogo. Vitão, se me permite, deixa eu trazer ao palco o grande e querido professor Cristiano Starling Ers. Tudo bem, Cris? Bem-vindo mais um pós-jogo aqui do canal do Bolivar. É sempre um prazer em recebê-lo. Como o Vitão falou, a temporada termina, mas não é o sentimento de felicidade não, Cris, é de alívio, né? Boa noite, obrigado. Boa noite, Bolivar. Boa noite, Vitão. Boa noite. Eu acho que o sentimento da nossa fisionomia, já digo muito, né? Nós estamos cansados. Hoje parece que eu passou um trator por cima de mim. Tamanho o grau de tensão que eu passei à noite. Eu dormi mal, tive insônia. E foi muito tenso durante a partida, porque embora o Atlético até dominasse a partida, 0-0 é uma coisa muito perigosa, e o Atlético chama gol, né? O Atlético chama gol. Aconteceu com o Botafogo. Né? O Botafogo, o jogo estava relativamente... Tudo bem, o Atlético não produzia muito, mas ele ocupava o campo de ataque do Botafogo até conseguir tomar aquele gol. Né? Um erro de posicionamento,
depois conseguiu entregar um pênalti, e o meu medo do filme se repetindo, as circunstâncias das outras partidas, o cenário estava um cenário mesmo muito ameaçador. E além dessa cabeçada na trave, antes havia tido um chute de fora da área, que o Everson se espalmou. Do Coelho, que fez o gol. Exatamente. Mais ou menos daquele lugar que ele fez o gol, só que essa foi mais baixa. Lugar, O que é uma coisa, aliás, crônica no Atlético, como o Atlético toma esse tipo de gol, né? Porque parece que a cabeça da área do Atlético está sempre muito livre para os jogadores arrematarem. No lance do travessão, ainda a bola volta e quase que o Arana comete um pênalti. Ele puxou a perna, porque esse é um pênalti muito parecido com o pênalti lá do Riasco, do Léo Silva, que vai tentar tirar. Sim. Então, nós corremos um risco enorme essa noite, essa tarde. E tudo deu certo. Mas que isso seja um susto para que nós possamos acordar em relação a uma ilusão que vivíamos, não é? Que a gestão do Atlético, os controladores do Atlético, possam também entender que isso é uma nova oportunidade para eles, porque se o Atlético cai hoje, eles iam sentir o peso da massa do Atlético. Né? Porque ela, sim, é detentora de poder. Muito mais do que o dinheiro. Muito mais do que a rádio. Então, que aproveitem essa oportunidade que a vida está dando para corrigir as coisas dentro do Atlético. Para ser transparente. Para ser correto com a torcida. Para parar de fazer, como disse o Fael, né, cortina de fumaça. Para parar de fritar técnico, para parar de perseguir jornalista. Tá certo? É uma oportunidade. Nós não estamos nem aí para vocês. Nós estamos aí para o Atlético. Ninguém gosta, ou detesta, ou odeia. Não é pessoal com vocês. Se vocês conduzirem o Atlético para o sucesso, nós ficaremos felizes. Mas aproveitem. Saiam debaixo da cama. Porque vocês estão debaixo da cama tem 3 semanas, morrendo de medo. A última vez que o senhor Rafael Menin apareceu foi quando o Atlético ganhou do River. Quando está ganhando é bom, né? Facinho, é bom, moleza. Não é? E é exatamente o contrário. O dirigente tem que colocar a cara quando o time está perdendo. É aí que a torcida sente a empatia, vê que vocês estão sofrendo. Não adianta gravar vídeo na véspera lá com o senhor Sérgio Coelho dando tapinha, como fizeram hoje de manhã nos jogadores, como se aquilo fosse uma demonstração. Cadê? Tá certo? Então aproveita a oportunidade. Ninguém aqui está dizendo que vocês não são atleticanos, que vocês também não querem ganhar, não é isso. Mas não subestime nem a inteligência, nem a memória da massa. Todo mundo lembra muito bem o que foi prometido e vocês não estão cumprindo nada disso. Muito bem falado, Cris. É isso, né, Vitão? Com certeza. Se a gente olhar, vamos tirar essa última semana, que foi essa briga contra o rebaixamento, que na verdade foi uma briga de uma rodada, né? Para valer mesmo, a briga contra o rebaixamento foi de uma rodada. Por mais que seja doloroso perder 2 títulos, perder para Flamengo, perder aquela final da Botafogo, eu engoli até hoje, com um a mais o jogo inteiro. Cara, você olhando como um todo, é uma temporada boa. Você chegar em 2 finais, você ganhou o Campeonato Mineiro. Só que aí você esbarra justamente no que o Cristiano falou, as promessas. Porque o que foi prometido foi além do que eles estão entregando. Foi muito além do que eles estão entregando. E esse ponto, eu estava conversando com alguns amigos, que foi a coisa que mais me incomodou entre o fim do jogo entre Atlético Paranaense 1 e Red Bull Bragantino 2 e o apito inicial hoje entre Galo e Atlético Paranaense. A coisa que mais me incomodou. Eu não senti uma mobilização por parte do clube. É como você disse, Cristiano, era momento, talvez não na quinta-noite, mas na sexta-feira, alguém tinha que dar cara para falar. Não tem um treinador?
tem que ser um dirigente, ou o dono, ou o presidente. Alguém tinha que falar com a imprensa. Porque dono eu falo. Não, Cris. Ô, Vitão, dono Oi? não. Dono, Dono, o dono da SAF, né? Não, mas o Cris fala muito bem isso. É importante a gente inverter, mudar Sim. essa narrativa, né? Porque beleza, mas alguém tinha que... não. Eles estão no máximo acionistas e investidores, né? Os investidores. Alguém tinha que botar a cara na sexta-feira para tranquilizar a torcida, para mostrar com a torcida, como o Cris falou bem, que está sentindo. Também senti falta de jogador importante falar da entrevista, porque hora nenhuma o jogador falou. E nas redes sociais, eu acompanho as redes sociais do Atlético, a sensação para mim, de sexta até hoje, que o Atlético estava entrando no jogo simplesmente para fechar a temporada sem risco nenhum, sabe? A sensação que eu via de apavoro e de temor, principalmente na torcida, eu acho que nem mais que apavoro, o temor, receio, né? Porque, cara, a gente começou o jogo a 2 bolas, né? A 2 gols de entrar na zona de rebaixamento. E por um momento a gente ficou a 1 bola e essa bola bateu na trave e no rebote quase foi um pênalti. Então, assim, a gente teve muito perto de entrar na zona de rebaixamento, um time que em momento nenhum ficou dentro da zona de rebaixamento. Então eu senti essa falta de mobilização. E isso vem do quê? Não é de hoje. O fato da gente ter jogado 2 finais no mês de novembro, ter feito boas campanhas nas Copas, mascarou isso um pouco. Mas eu nunca na minha vida senti a torcida do Atlético tão longe do time. Assim, verdade. O fato de estar caminhando, marchando para buscar, para disputar 2 grandes títulos, a torcida esquece tudo. Mas um pouco antes, eu nunca vi uma sensação tipo assim, não era aquela coisa, hoje tem jogo do Galo. Eu percebi isso com muita gente que meio que estava deixando de lado. E o Galo, eu acho que isso serve também um pouco para o Flamengo e para Corinthians, que são clubes que são totalmente dependentes dessa relação com a torcida. É uma relação diferente de outras equipes. Não estou falando que é melhor ou pior, não. Estou falando que é diferente. O Galo é seu povo. O Galo é seu povo. Sabe? Então, eu acho que resgatar essa aproximação com a torcida também está no papel. Não só montar um time forte. É claro que o futebol é o carro-chefe, é o vagão-chefe dessa locomotiva gigante que é o Clube Atlético Mineiro. O futebol é a que conduz tudo. Mas você tem outros vagões importantes. E trazer essa torcida para ficar junto com o clube, fazer um relacionamento melhor. Porque o que eu senti desde a inauguração da Arena é simplesmente um relacionamento consumidor, cara. E isso não é legal. Não é mesmo. E você falou, é claro que cada time, né, acaba tendo suas características, mas o Atlético é dependente mesmo, né? Realmente é da massa do Atlético, que gosta Só de finalizar sobre isso. Que eu tinha pensado sobre falar sobre isso. Me incomodou extremamente o Atlético fazer uma decisão. Isso hoje foi uma decisão, gente. O Atlético jogou, assim, não é a temporada 2025 não, porque um rebaixamento, o impacto é 2, 3, 4, 5 temporadas. O Atlético jogou o final dessa década toda. E a gente está na metade da década. Faltou para mim um embate de forçar para ter torcida. O Atlético estranhamente aceitou com uma passividade não ter sua torcida no estádio hoje. Por mais que tenha tudo que aconteceu contra o Flamengo, que levou punição, mas, cara, faltou pelo menos mostrar para a torcida, olha, a gente conta com vocês, a gente precisa de vocês, estamos dando o máximo para ter vocês ao nosso lado. E isso não passou, não teve isso. Pelo contrário, a minha sensação é que eles ficaram aliviados de não ter torcida lá hoje. É a sensação que me passou. É a mesma sensação que eu tive também, Cris. Você concorda com ele? Porque é claro que desde a derrota, né, para o Flamengo, da perda da Copa do Brasil, né, o emocional, o moral foi no chão. E depois não foi mais resgatado, né? Tanto é que o Atlético estava sem vencer até a tarde deste domingo, né? Mas fato é que a sensação que me deu que era mais confortável jogar sem torcida, receosos que se a coisa fugisse, o controle tivesse pelo menos 18 mil ali, a coisa poderia ainda estar um pouco mais tensa, a energia ainda mais complicada também. Isso chamou muita atenção. Eles acabaram alegando que não tinha o prazo de 48 horas. Mas eu não sei, eu também fiquei com essa pulga atrás da orelha, como o Vitão falou, que não fizeram questão da torcida, Cris.
Olha, essa impressão, claro que a gente não tem como afirmar, mas é muito estranho o tribunal não ter julgado a liminar, a ponto do Atlético ali dizer o seguinte: olha, como não julgaram, o prazo vai se esgotar para a gente ter torcida, para a gente poder vender, então nós mesmos vamos retirar o pedido da liminar, porque foi o que aconteceu, né? O Atlético fez um pedido de desistência da medida de urgência, dizendo que, como o tribunal não tinha se manifestado, não haveria mais prazo. Esse prazo é verdadeiro. A lei diz que tem que ter 48 horas. Só que a gente sabe que é muito estranho não ter julgamento de uma liminar assim, e nós, advogados, quando nós estamos diante de uma situação de urgência, a gente fica lá no pé até ser decidido. Você manda alguém, né? Ué. O Atlético tem advogado. Porta lá, ué. Essa história é muito estranha, né? A gente nem sabe se eles tiraram mesmo antes, porque nada no Atlético é transparente. Transparente. Né? Eu sempre bato nessa história da falta de transparência. Uma coisa que me incomoda muito é que, até hoje, ninguém tem acesso ao Estatuto da SAF. Você sabe, Bolivar, que a lei da SAF ela obriga os clubes a publicarem o seu estatuto. O Botafogo fez tudo direitinho, Cris. Se você entrar no site do Botafogo, está lá disponibilizado. Do Vasco, pelo menos o estatuto. Até do Cruzeiro, eu faço coleção de estatutos, eu só não tenho o do Atlético. E a gente não sabe o que tem ali. Isso só para dar um exemplo. Só para dar um exemplo. Você é conselheiro do Atlético, você não tem o estatuto. Não. Foi me oportunizado a manuseá-lo depois da votação, né? Esse foi um dos motivos que eu justifiquei a minha abstenção. Eu achava que não era justo, até pelos deveres fiduciários, até pelas responsabilidades que temos como conselheiro, votar a favor ou contra sem ter tido acesso ao documento, né? Que só foi disponibilizado no dia e na secretaria do conselho, né? Mas é um calhamaço ali que você precisa de horas ali para manusear. Então, realmente, e mais do que isso, está na lei da SAF. Isso precisa ser publicado. Isso precisa ser publicado. Os conselheiros me disseram, inclusive, que nesse texto que está disponibilizado lá, tem uma tarjinha escrita que é documento confidencial. Não pode. Sociedade anônima ser disponibilizada. Não pode tirar foto, não pode tirar cópia. Dizendo que é documento confidencial, meus amigos. Por exemplo, quer ver uma coisa? Qual é o valor do capital social da SAF do Atlético? Isso é uma coisa importantíssima para quem é do direito empresarial. Quer dizer, o valor do capital social do Atlético é o valor que eles fizeram dos 2 bilhões e 100 mais 900, é 3 bilhões o valor do capital social do Atlético. Você sabe por que isso é muito importante? Porque quando eles forem abrir o capital, quando eles forem multiplicar o que eles investiram, e a gente fala disso. Não é? Então, são coisas muito simples. Existe, por exemplo, alguma cláusula que impede a saída deles num período mínimo? Por exemplo, isso a gente precisa saber. Existe possibilidade de recomprar pela associação? A transparência no Atlético não existe. Eles falam de governança corporativa, mas está lá na governança corporativa, o que ela diz? Não existir, por exemplo, conflito de interesses. Como é que o presidente da Associação do Atlético, que é uma das sócias da SAF, está quase que submetido à SAF, à Galo Holding, ao outro sócio? Vejam, o presidente da associação é sócio, é parceiro, é colaborador, mas o presidente do conselho. Ele é a pessoa que precisa ir lá cobrar da Galo Holding. O presidente do conselho, que na teoria tem que fiscalizar, ele é um dos donos, dos acionistas, né? Então, quer dizer, ninguém quer o mal do Atlético, ninguém está dizendo pessoalmente dessas pessoas, mas se é profissionalismo, essas pessoas têm empresas cotadas em bolsa de valores, eles sabem muito bem do que eu estou dizendo, ninguém é ingênuo, não. Eles sabem que isso tudo é contra a governança corporativa. Perfeito. Tá certo?
Não é uma coisa assim, todo aluno do 5º, 6º período de direito que esteja estudando direito societário sabe dessas coisas que eu estou dizendo. Né? Esses conflitos de interesse no Atlético vêm desde 2020, quando o Sérgio Sete Câmara pegou dinheiro emprestado com essas pessoas e colocou essas pessoas dentro do Atlético para gerir o Atlético. Como é que o credor pode gerir o dinheiro que ele mesmo emprestou? Mas técnica, tem dezenas de entrevistas do Sérgio Sete Câmara dizendo isso, depois colocaram o Sérgio Coelho dizendo isso, tem dezenas de entrevistas nesse sentido. A dívida do Atlético em 2020, no final da gestão do Sérgio Sete Câmara, era de 750 milhões, o Atlético tinha meio shopping. Quando fechou a SAF, segundo eles, era 1 bilhão e 800, sem contar com a dívida da Arena. E eles vivem dizendo que eles estão nessa situação por causa da dívida do passado, sem se esquecer que o passado de 2020 até 2023 é deles também. Eles vivem surfando na onda de que em 2021 esse grupo levou o Atlético a ser campeão, mas aquele investimento foi da associação. Sabe por que foi da associação? Porque aquilo foi dinheiro emprestado, que foi convertido em ações. Se tivesse dado tudo errado, eles podiam não converter em ações. Aquele dinheiro é dinheiro da associação. Aquele time foi montado com dinheiro da associação, porque a associação depois teve que pagar isso entregando ações correspondentes ao seu patrimônio. Então, do mesmo jeito que o Bolivar lhe falou muito bem, que a gente precisa também parar de dizer que eles são donos do Atlético. Eles são acionistas do Atlético. Eles são acionistas, porque, para começar, ninguém é dono de pessoa, né? Na última análise, são pessoas jurídicas. O Atlético não é objeto. Pessoa jurídica, como o Atlético, é uma instituição. Claro, existem relações de crédito, é evidente, mas existe relação de crédito e existe obrigação também. Tanto é verdade, Bolivar, que uma sociedade anônima ela pode, por exemplo, processar seus acionistas. Né? Ela pode processar seus gestores, ela pode processar seus controladores. Então, nós precisamos começar a levar isso um pouco mais a sério. Agora que passou o susto, ninguém está querendo acabar com a SAF, não, mas a gente precisa saber dessas coisas. Se amanhã eles quiserem sair e passar a SAF para frente, eles podem? Em quais condições? A associação tem o direito, daqui a não sei quanto tempo, de recomprar isso? Eu não sei.